Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mônica Moura e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. Já estamos em março de 2026 e o novo ano letivo se inicia cheio de expectativas. Por isso, convidamos vocês a dialogarem conosco, por meio da nossa convidada de hoje, sobre um tema essencial em nossa prática docente: a alfabetização, um processo que precisa ser inclusivo e capaz de promover o protagonismo dos alunos, valorizando cada trajetória de aprendizagem. Sabemos que a alfabetização é um processo que envolve múltiplas dimensões do desenvolvimento humano, incluindo aspectos cognitivos, linguísticos, emocionais e neurológicos. À luz da neurociência, compreende-se que aprender a ler e a escrever depende do funcionamento integrado do cérebro envolvendo atenção, memória, linguagem e funções executivas. Sendo assim, a alfabetização, sob a perspectiva da neurociência, deixou de ser apenas um método pedagógico para se tornar a compreensão científica de como o cérebro cria novos circuitos neuronais, a fim de adquirir essa habilidade complexa. Tal abordagem, baseada em evidências, transforma esse fato em um caminho de possibilidades, favorecendo a tomada de decisões docentes mais conscientes, intencionais e criativas. Porém, antes de chamar a nossa convidada, comunico que ao final deste encontro aparecerá um link que servirá como lista de presença e certificação. Lembrando ainda que os participantes podem ficar à vontade no bate-papo para fazer perguntas, comentários. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula Coutinho. Ela é pós-doutoranda em Educação Inclusiva, doutora em Educação, mestre em Educação, tem várias especializações, como psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação infantil, educação especial, altas habilidades, arte-terapia, enfim. Depois eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais para vocês. Também ela é professora da Unifeso no curso de pós-graduação de Educação Inclusiva no Polo Saquarema. Graduada em Pedagogia, Gestão de Recursos Humanos, Letras e Literatura, ou seja, um currículo vasto, e tenho certeza de que ela contribuirá muito para a nossa formação pedagógica. Por fim, ela também é gestora do Espaço Terapêutico e Reforço Escolar Neuroaprender, onde também atua como neuropsicopedagoga. É com muita alegria que eu convido agora, alegria e gratidão, hein? Que eu convido agora doutora Ana Paula Coutinho para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, né, da professora Renata, em nome da Casa do Professor, em nome da CEMED. Meus alunos já conhecem essa minha frase, que eu falo que eu não sou baú para guardar segredo. Então, tudo que a gente aprende, né, você vê quanto que eu gosto de estudar, é para compartilhar. Né? Eu estou sempre estudando mais para atender melhor, para ensinar melhor. E compartilhar, eu acho que é uma função nossa, né, social, enquanto professor. É com muita alegria também que eu estou aqui com vocês hoje, podendo compartilhar esses estudos, né, em alfabetização baseada em neurociência, porque a gente tem um aluno que é diferente da gente quando a gente era criança, e a gente precisa entender quem é esse aluno para poder ensinar para ele alguma coisa, né, para construir junto com ele. Verdade. Muito obrigada. Verdade, nós aqui agradecemos. E agora eu lhe passo a palavra, queremos lhe ouvir. Obrigada. Então, como a Mônica falou, né, a alfabetização na perspectiva da neurociência, um caminho de possibilidades. Né? A gente está trabalhando nessa perspectiva. Né? Dentro da clínica, eu chamo esse processo de alfabetização clínica, porque cada criança que a gente recebe no atendimento, a gente vai verificar qual é a metodologia que melhor atende aquela criança,
de que maneira que ele aprende melhor, e a gente faz um trabalho individualizado ali com cada um, que é a demanda que a gente, quando vai às escolas, conversar com as professoras, elas falam assim, mas lá é você e mais um. Aqui eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 5 na inclusão, 10 que não tem laudo ainda. A gente conhece essa realidade porque eu também sou professora, né, de sala de aula. Me aposentei agora, né, 36 anos no serviço público, e, como diz um aluno meu, muito querido, eu sou professora raiz. Eu comecei lá na classe de alfabetização e fui indo até chegar nas aulas do mestrado. Então, eu entendo essa realidade, né? Eu tenho empatia, me coloco no lugar dos professores, e dentro dos estudos eu procurei fazer não é um método, né? Mas uma abordagem que chegue nessa questão da alfabetização pelo caminho da afetividade e pelo caminho da neurociência, sem dúvida, né? Então, por isso que é um caminho de possibilidades que a gente vai estar trazendo aqui, discutindo, e depois cada um vai ressignificar esse conhecimento e vai estar compartilhando e fazendo suas propostas lá nas suas turmas, né? Então, agradeço aí quem está conosco, agradeço quem está vendo a gravação. Depois eu vou deixar o meu contato também, meu zap, caso haja interesse, né, da gente fazer uma conversa depois, né, estender aí esse conhecimento para a gente estar trocando sempre, né? Que a gente não tem que guardar segredo do que a gente faz, a gente tem que compartilhar, que a gente pode estar contribuindo com outros professores, com outras crianças. E aí, quem é Ana Paula Coutinho, né? Às vezes a gente pensa, vai assistir uma palestra e fala, mas de onde que essa pessoa está trazendo essa experiência? Por que ela está falando sobre isso? Então, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Aqui tem algumas fotos minhas, né? Em escola, em congressos, numa brinquedoteca, no espaço clínico. E nós vamos falar de alfabetização, de processo de alfabetização. Deixa eu ver se aqui fica maior para poder ver melhor. Isso, ficou maior. Então, aqui um pouquinho da minha formação, né, que a professora Mônica já apresentou com tanto carinho. E por que a Ana Paula estuda tanto, né? Vocês podem pensar isso. E justamente um estudo leva ao outro, né? O doutorado era o sonho, desde sempre eu queria fazer, né, e ser doutora em educação. Sempre achei isso lindo, sabia que o caminho não era fácil, e não é. Quando a gente fala com alguém, sabe como é fazer um mestrado, doutorado? Ah, é legal. Não, não é legal, é muita dedicação, é muito estudo, é uma área muito séria, com muita leitura. Então, sempre foi um sonho, e chegar no pós-doutorado, aí eu já nem sonhava com isso, porque eu achava que era algo tão distante, né, da nossa realidade, mas consegui, estou lá, graças a Deus. Agora eu estou investigando a inclusão na graduação, na faculdade. E estou fazendo, no momento, psicologia também, porque sinto que preciso aprender mais dessa área para atender melhor as minhas crianças, os meus adolescentes. E por que a Ana Paula está falando de alfabetização? Eu mesma me alfabetizei com 4 anos. Minha mãe sempre contava que a professora ouviu alguém, né, fazendo um barulhinho na sala e falou assim, não deve ser Ana Paula, porque ela é muito pequena, era uma sala multisseriada ainda, não era uma escola estruturada, né, era a escola da tia Leia, lá em São João de Meriti, na Vila Tiradentes. Então, tinham crianças de 4ª série, que era série, né? E eu lá, pequenininha, antes de poder ir para a escola, eu estava lá na tia Leia. E aí ela chegou perto da minha cadeira e estava eu lendo lá um gibi da Turma da Mônica. E aí ela me levou até a mesa, colocou outras leituras e eu dei conta de ler. Ana Paula é superdotada? Não sei, não fiz ainda o neuropsicológico, mas aprendi a ler com 4 anos. Sempre brinquei de escolinha. Brincava de escolinha, alfabetizando meu irmão, meu primo. Minha ênfase era sempre lá, o B com Abá, B com Ebé,
né? Aquilo que eu via da alfabetização dentro da classe multisseriada, eu repetia com a minha família. Passei todos os meus anos da escolaridade sem muita dificuldade, sempre gostando muito de ler, né? Sempre foi a minha característica maior, a questão da leitura. E quando foi em 96, 97, 98, foi a época da minha formação, 96, não, 86, 87, 88, eu vou corrigir o slide. Eu inicio numa turma de alfabetização. Eu fui fazer estágio no meu primeiro ano normal, e chegando lá, a professora estava grávida, ia sair de licença, e a diretora falou assim: Ana Paula, você não fica com essa turma, não? E eu doida para brincar de escolinha com criança de verdade, com aluno de verdade, eu falei: eu fico. E aí, já fazendo o curso normal e já estando numa classe de alfabetização. Me formei no normal em 88. Em 1990, eu passei no concurso público. E chegando no CIEP, a escola tinha algumas turmas já de CA, de alfabetização, que antigamente o primeiro ano chamava classe de alfabetização, e a diretora, eu lembro, foi comigo às salas e avisando: olha, nova professora de alfabetização, separa 5 alunos para a gente passar para ela. E aí vocês sabem, vocês imaginam que 5 alunos foram esses, né? Tinha até um aluno que era já do meu tamanho, de bigodinho e tudo, não alfabetizado. Elas me deram todos os que estavam num processo ainda muito inicial da alfabetização, e eu tive vontade de chorar, ir embora e não voltar nunca mais. Aí minha avó falou assim para mim: se tu não voltares, minha avó era portuguesa, tu não voltas nunca mais. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Que eu não ia voltar nunca mais. No outro dia, 5 e pouco da manhã, eu estava em pé, me arrumando para voltar para a escola, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque quando eu estava lá no estágio, estudando o curso normal e fazendo estágio, era aquela escola padrão, né? Uma escola da rede privada, tudo muito tranquilinho, né? 15 alunos em sala. E quem é mais antigo sabe que no CIEP, na escola pública, a gente não tinha essa turma homogênea que era ensinado para a gente lá no curso normal na minha época, né? Graças a Deus isso mudou. A gente dá graças a Deus que não tem turma homogênea, né? Porque se todo mundo fosse igual, muito ruim. E aí eu fui aprendendo ali naquela turma, né, com aquela galera ali da escola pública, do CIEP, qual era a dinâmica e de que maneira que eu poderia trabalhar com eles e atingir os meus objetivos. Nessa mesma época, eu fui para uma classe de alfabetização numa escola da rede privada também. Então, eu tinha 2 realidades no mesmo dia, né? De manhã o CIEP, à tarde a escola particular, todos os alunos, né, de alfabetização. Na escola privada, todo mundo com 6 aninhos, 5 aninhos. No CIEP, alunos com 12, 11, 10, 6 também. E foi um ano assim que ou eu aprendia ou eu aprendia. E graças a Deus eu aprendi. Eu lembro que às vezes eu falava assim: cadê Emília Ferreira aqui? Cadê o Paulo Freire aqui? Eu não conseguia juntar todo o conteúdo que eu tinha com aquela realidade, né? Eu falo para os meus alunos: ligar o Lé com o Cré, né? Era complicado. E aí, em 92, eu já assumi uma função na escola, né? Como orientadora do CIEP. A gente tinha aí um processo dentro do governo que era de formação continuada, e aí eu fui começando a amadurecer, e aí amadurecer enquanto educadora, né? Enquanto idade, enquanto tudo junto. E aí eu fui até 96 com turmas de alfabetização, né? Então, sempre atingindo os meus objetivos, e é dessa experiência que eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje, quando ainda não tinha nome de neurociência, mas já era ciência o que eu fazia naquela época. Não tinha alunos especiais laudados, mas com certeza alunos com muitas dificuldades, e com certeza vários alunos que tinham alguma questão,
mas que também não tinham nome nessa época. Em 98, eu fui atuar na APAE, e aí na APAE, à frente sempre também desse processo de inclusão, de 98 a 2009. Em 99, eu fui dar aula no curso normal, e aí uma das minhas disciplinas era alfabetização. Na universidade, em 2000, também com essa questão da alfabetização, sempre trabalhei com ou alfabetização ou didática da língua portuguesa. Fui até fazer a faculdade de língua portuguesa para poder me apropriar mais dos conteúdos e passei a atender clinicamente em 2015. A partir de 2015, eu abri a nossa primeira sala, não era ainda um espaço, era uma sala dentro do espaço de outras profissionais. E em 2020, né, a gente abriu o Neuroaprender. E agora, com a aposentadoria, estava brincando aqui com as meninas, eu vou cuidar desses meus filhos pequenos, né, que é o Neuroaprender de São João, que fez 6 anos, e o Neuroaprender aqui de Nova Iguaçu, que faz 3 anos esse ano. Então, é desse lugar, né, desse estudo, dessa experiência, que eu pretendo, né, estar trocando aqui com vocês e estar apresentando um pouco dessa minha prática, tá? E eu quero que vocês participem aí, que vocês interajam. Eu botei o slide grande assim, Mônica, se você precisar me parar, você sinaliza aí para mim. Eu pedi o nosso estagiário, ChatGPT, para montar, né? Eu contei a minha história para ele e pedi para ele montar uma imagem. Né? Então, aqui está a tia Ana Paula, lá de 1990. E aí nós temos: alfabetizar é contar histórias, do cérebro à vida real, juntando neurociência, afeto, sentido e BNCC, porque a gente precisa seguir a legislação vigente. Então, aqui eu tenho crianças, eu tenho gatinho, eu tenho histórias reais, eu tenho a Rita, e eu vou passar aqui, a gente vai entender um pouquinho quem é esse gatinho, que é o Pompom, meu gatinho, vamos ver quem lembra dele, e quem é a Rita. E aí eu coloquei aqui, quando a criança se reconhece, o cérebro, né, aprende. E eu quero que vocês, enquanto eu vou contando aqui essa história do Pompom, meu gatinho, e da Rita, eu quero que vocês entrem numa viagem do túnel do tempo e lembrem do seu processo de alfabetização. O que marcou a sua alfabetização? Uma história, um livro, uma professora, um personagem? Vai comunicando aí no chat que quando eu acabar de contar essa história, eu quero ouvir a história de vocês, tá bom? Para a gente trocar, porque aqui não é só eu falando e vocês ouvindo, a gente está propondo aqui uma troca, ok? Então, vai escrevendo aí. O que você lembra da tua alfabetização? Quando eu cheguei lá, né, no CIEP, a gente tinha essa cartilha para usar, né? Pompom, meu gatinho, é uma cartilha. E nessa cartilha, que é ilustrada por uma família onde tem um pai, uma mãe, 3 crianças, e tem a Rita. A Rita é a babá da Diva. Aqui, ó, Rita e Diva. Rita é a babá. E quando eu comecei a usar esse material com as crianças, eu percebi que as crianças não se identificavam com Olavo, Moema e Diva, que eram as crianças da cartilha. A identificação deles era com a Rita. Isso eu estava lá, sei lá, com 18 anos, né? Eu tinha acabado de entrar no Estado. E eles diziam: a minha mãe, ela também trabalha lá no Flamengo. Ela cuida de crianças lá no Flamengo. E eu dizia assim: quando que sua mãe vem para casa? Aí eles falavam: minha mãe vem para casa no sábado. Às vezes minha mãe vem para casa de 15 em 15 dias, porque ela trabalha em Botafogo, numa casa de família. Então, aquelas crianças daquele CIEP, lá em São João de Meriti,
na Vila Tiradentes, eram crianças que se viam os filhos da Rita, porque a Rita ficava com essas crianças, lá o Olavo, Moema e Diva, a semana inteira. E tem uma cena de uma viagem que eles vão fazer no carro, que a Rita está dentro do carro. Estão levando a Rita para viajar junto com eles. E é a realidade de muitas famílias até hoje. Eu atendo crianças, tem um menino que eu atendo, que eu posso mandar mensagem para a mãe depois das 10 horas da noite, porque durante o dia ela não pode acessar o celular para acessar o WhatsApp. Então, toda a minha comunicação é com o pai, e aí a mãe vem final de semana, e aí algumas vezes ela consegue uma folga na segunda, aí ela vai lá me ver, para a gente conversar um pouquinho do desenvolvimento do menino dela. Então, não é uma coisa de 1990 que não acontece mais, acontece. E aí, antes de letras, a gente vem as pessoas. E antes da gente falar em BNCC, níveis de aprendizagem, de alfabetização, neurociências, eu quero aqui saber quem lembra desse primeiro livro. Se você estudou com uma cartilha, você lembra qual era a tua cartilha? Se foi uma cartilha? Ou se a sua professora já era uma professora meio maluquinha e ela fez alguma coisa diferenciada? Escreve para a gente aí. A criança se reconhece no que aprende. O conteúdo está dialogando com a realidade dessa criança. Aprender começa quando a gente faz o sentido daquela aprendizagem. E o livro que eu usava era Pompom. E eu peguei o personagem para ser o principal da história, que não era, a Rita. E fiz com as crianças o livro da vida. Porque antes de ensinar as letras, eu precisei reconhecer as pessoas, reconhecer aquele espaço pedagógico, aquele território onde essas crianças moravam, aquelas famílias. E aí as mães diziam assim: Ana Paula, eles estão fazendo muita pergunta. Ele me pergunta onde que eu trabalho, que ônibus que eu pego, que horas que eu saio, que horas que eu chego, porque eu fiz com eles uma pesquisa-ação. Eu coloquei cada aluno para pesquisar a vida real da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu território, onde que essas pessoas trabalhavam, como trabalhavam. E aí tinha o pai que vendia picolé na Central, e aí tinha a mãe que trabalhava na casa de família no Flamengo, e as histórias foram borbulhando na sala de aula. Esse era o livro. Se alguém estudou com ele, ó, se entrega aí. Pompom, meu gatinho. O meu irmão foi alfabetizado com esse livro, né? E meu irmão é 7 anos mais novo que eu, e na época que eu trabalhava esse texto com ele, que eu tomava a lição dele em casa, não me passou pela cabeça essa não identificação, não me passou nada disso, porque eu não tinha estudo, né? Na época eu era do ensino fundamental igual a ele, o antigo ginásio, segundo grau, mas quando eu fui dar aula com esse livro, eu percebi que as minhas crianças não se identificavam. Percebam a família, né? Um gatinho, Pompom, meu gatinho, e o papai traz o gato, né, naquela sacola, e aí o papai espiou a sacola e ele viu o gatinho. Então, sacola e gatinho eram as palavras-chave lá para eles estudarem. E logo em seguida vem o rompimento com essa cartilha. Ali a Rita indo para a viagem com o papai e para a mamãe. O texto fala que eles vão sair numa viagem. E eles levam a Rita. E a Rita vai para longe dos filhos dela. E isso tocou a turma inteira, porque eles não eram Olavo, Moema e Diva. Eles eram a Rita, que além de trabalhar e cuidar da Diva, porque ela era tão boa e dava sopa para a Diva, eles levam a Rita para a viagem, deixando os filhos da Rita,
que talvez morassem lá em São João de Meriti, na Vila Tiradentes, talvez morassem aqui em Nova Iguaçu, aqui no Rancho Novo, aqui na Viga. Quantas Ritas a gente conheceu e conhece na nossa vida, que deixam os próprios filhos para cuidarem, né, dos filhos das pessoas, né, para as quais elas trabalham. Hoje, com mais direitos, graças a Deus por isso, né, muita luta, mas a gente conhece muitas Ritas. E aí, o que eu pedi para eles? Eu rompi, né, que é o rompimento da cartilha, eu rompi com a cartilha, e aí o CIEP dava cadernos, né? A gente, cada menino ganhou o seu caderno, a gente fez uma capa customizada, onde eles desenharam, né? Eu encapei com papel de... Na época, meu avô tinha açougue, e a carne, antigamente, ela vinha num papel. Olha, fui longe agora, né? Era um papel branquinho que eu usava para dar aula. Eu botava assim na parede e dava aula nesse papel. Peguei vários desses papéis, encapei esses cadernos. Eles ilustraram na frente do caderno a família deles, desenharam a família deles. Eu já fazia teste projetivo sem saber que estava fazendo. E ali virou o caderno o livro, né, da vida. E aí, onde o personagem principal era cada um que se desenhou ali, que desenhou a sua família, e eles começaram a fazer perguntas, né? E aí a mãe dizia, eu pego o 932. Aí eles desenhavam o ônibus e escreviam lá o 932. Central do Brasil. E aí a gente ia pesquisando o que é a Central do Brasil, e aí a gente ia conversando o que tinha na Central do Brasil, e nisso as ideias, né, iam borbulhando na sala, e eles falavam, tia, como é que escreve isso? Tia, como é que escreve aquilo? Como é que escreve trem? E aí eu fazia trem, aí ia para o quadro, escrevia o trem, desenhava o trem, e aí o vocabulário deles ia ampliando, e o mais importante era o interesse deles, no como eles perguntam, como que isso se escreve? E aí eu lembro que uma vez a gente estava perto da Páscoa, e uma criança falou assim, como é que escreve coelho? Aí tinha uma colega na minha sala, eu já começando já a responder como é que escrevia coelho, ela falou, não, mas as dificuldades é só a partir de agosto. Eu falei, não, se Deus quiser, dificuldades aqui na minha sala nunca, só facilidades. Aí ela riu e falou, não, Ana Paula, porque LH, CH, NH é só a partir de agosto. Eu falei, não, LH, CH, NH é na hora que ele quiser saber como é que escreve. E aí era assim, na Páscoa, em março, abril, todo mundo estava escrevendo coelho. E aí, coelho, orelha, e aí o LH, o NH, o CH já estavam andando ali pela sala. Né? E olha que nome feio, né? As dificuldades vêm depois de agosto. Está amarrado. Então, a criança ia se reconhecendo naquela história, o cérebro ia fazendo as conexões, porque eu não estava falando mais do Olavo Moemedivo, eu estava falando da Rita, e quando eu falava da Rita, eu falava da mãe deles, e eles se encontravam naquele livro ali da vida de cada um. E aí eles trocavam o livro com os colegas, né? Um contava fazia uma roda de conversa, né? Com o dia que foi o ônibus, a Central do Brasil, porque a maioria das famílias ia para a Central do Brasil para de lá ir para outros lugares, né? Então, quantas famílias que vão de trem? Aí separava para um lado. Quantas famílias que vão de ônibus? Separava para o outro. Enfim, teve até um menino uma vez que falou assim, tia, o meu pai falou que ele vendendo picolé ganha mais do que a senhora. Aí eu falei, então você vai perguntar para o seu pai que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, que hora que ele tem que comprar esse picolé. Aí ele fez a pesquisa lá com o pai dele. Aí eu fui colocando, né, no quadro. A hora que o pai acordava, e o pai ia para um depósito comprar o picolé, acordava papo de 4h30 da manhã. Aí eu falei, agora aqui é a vida da tia Ana Paula. A tia Ana Paula acorda às 6h30, vem dar aula aqui para vocês,
trabalha aqui até meio-dia e vai para casa. E aí o menino falou para mim assim, né? Mais fácil ser professor do que vender picolé. Eu falei, posso não ganhar tão bem quanto seu pai, mas que eu tenho melhor vida aqui de poder ir para casa, a tia tem, né? Porque o sonho de todo mundo era ir para casa, né? Naquela época. Hoje o sonho de todo mundo é o celular. Eu tinha um que falava assim, se a senhora deixasse ir um pouquinho em casa e voltar, né? Porque aí eles começaram a ficar em horário integral, né? Então eu saía, mas eles continuavam na escola, né? Então ir para casa era um desejo aí coletivo. O pai depois veio até falar comigo, porque aí o menino contou em casa, né? O pai veio pedir desculpas pelo menino. Eu falei, não, pai, a gente está aqui para discutir ideias, não para fazer julgamentos. E aí eu me apeguei à Rita, né? E a partir de então a gente começava, porque a cartilha era da escola, né? Precisava usar a cartilha, mas eu não trabalhava a cartilha para ver as famílias da cartilha. Eu trabalhava a cartilha para começar apresentando já a Rita, destacando o papel da Rita, e a cartilha funcionava como se fosse um banco de palavras. Então, se a gente ia aprender lá o coelho, a gente ia lá na página, sei lá, 40 e pouco da cartilha, para ver que outras palavras com LH existem no mundo. Então, a cartilha ficou sendo nosso Google para procurar palavras, e a nossa cartilha era o nosso livro da vida, que aí tinha o nome dos irmãos, tinha o nome da família. E aí, antes da gente ir para essa outra pergunta, vamos ver aqui, deixa eu sair aqui desse grande, como é que eu faço? Acho que é aqui, para poder ver o chat. Aqui do lado. Deixa eu subir, que eu perguntei a vocês quem lembrava, né? Do livro, quem lembrava da professora. A Dina falou que ela lembra das cartilhas que a professora ensinava as familhinhas, né? Quem nunca? B com A, faz B. Eu até cantava na época. O CIEP tem a parede curtinha, e aí a professora do lado falava assim, vamos esperar a tia Ana Paula acabar de cantar para a gente poder começar a nossa aula, ou dar continuidade à nossa aula. E eu cantava a musiquinha lá também das famílias. A minha era Pipoca, eu lembro da cartilha Pipoca. Nobeck Rio disse, eu lembro do Pompom Meu Gatinho, mas estudei num livro chamado Varanda e Quintal. Esse eu não conheço, não. Varanda e Quintal. 3 contribuições, só isso. Vamos lá. Você que assistir depois, coloca lá a sua contribuição que a gente volta lá para ler, tá? Vamos, então, continuar aqui. Varanda e quintal, vou procurar, hein? E aí, o nosso tópico, né, falar um pouco dessa história, porque essa história que me motivou a alfabetizar, porque se eu fico naquela alfabetização tradicional, talvez eu não tivesse conquistado, né, tudo que eu vim conquistando, né, de estudo, né? Quando a gente trabalha o livro da vida, a gente está ativando a memória, né? Que tipo de memória? A memória autobiográfica, juntando o relato da família de cada um com a emoção de estar trazendo aquela família para dentro da sala de aula, com todas as suas características, com todas as suas angústias, com todas as suas felicidades, as festas de aniversário, e a gente ia trabalhando os temas, né? E trazendo para eles, né, o Pompom, a Rita, né, esse incômodo com a questão dessa família estruturada, que a maioria não tinha essa família assim tão estruturada como mostra na cartilha, e aí a criança ela não se reconhecia naquele livro, ela não se reconhecia naquelas figuras,
Eu tenho um texto que fala disso, né, das vozes silenciadas. E quando a criança ela vai se reconhecendo no livro da vida, o cérebro dela vai aprendendo. Tanto é que ela perguntava como é que escreve isso, e depois ela não perguntava de novo, porque quando ela queria escrever o trem de novo, por exemplo, que era uma palavra que aparecia muito, né, no nosso livro da vida, ele voltava às páginas, identificava onde estava escrito trem e usava aquele conhecimento que ele já tinha perguntado como é que era o trem. Né? Então, a gente trabalhava uma neurociência sem saber que estava trabalhando, mas atingindo várias áreas do cérebro que traziam emoção, memória e que se transformava em aprendizagem. E quantas vezes a gente precisa adaptar um material, adaptar uma aula, adaptar uma folhinha, né? Quem aqui já adaptou um material porque sentiu que aquele material, do jeito que estava, não ia atingir o seu aluno, não ia afetar o seu aluno? Conta um pouquinho aí no chat para gente. Todos nós já passamos por isso, né? Preparar uma aula que para a gente está maravilhosa, mas quando a gente chega na sala de aula, o aluno não se afeta. Aquilo não traz impacto nenhum para a vida dele, e aí você refaz, naquele momento mesmo, né, professor? É maravilhoso por isso. Na mesma hora você se refaz. Eu ouvi num outro evento que eu participei, a menina pegou uma turma de 6º ano, ela era concursada de língua portuguesa, e aí ela preparou uma folhinha, né, com um texto para começar o ano letivo. E quando ela chegou na sala, ela viu que os alunos não sabiam ler e escrever. Aí ela falou, professora, na hora eu falei assim, ó, vira a folha e desenha aí o que você fez nas férias. Ela falou, enquanto eles desenhavam, eu fui me recuperar, porque eu não estava preparada para chegar numa turma de 6º ano e encontrar uma galera que não sabia ler e escrever. Eu falei, é a realidade da maioria das escolas. Isso tem... Antes da pandemia, né, a gente ainda tinha muito 6º ano fruto aí de uma aprovação automática. Então, eu tive alunos no ensino médio que não sabiam ler e escrever. E o menino falou, professora, eu não vou, se ela não me chama para responder nada, eu não vou responder nada, porque eu não sei ler. No ensino médio. Então, a gente... essa adaptação que ela fez, vira a folha e faz um desenho para eles se ocuparem, para ela se recuperar do choque. Quem aí já teve que fazer uma adaptação dessa também? Que o que eu fiz, né, na verdade, lá com a minha cartilha, foi adaptar aquele material. Era um material que não tinha envolvimento com o aluno, não tinha a característica do aluno, não tinha a emoção do aluno, não estava ali naquela cartilha. Estou pulando alguma coisa, não é isso mesmo. Não tinha identificação. Então, se não há identificação, não há emoção, não há memória e não há aprendizagem. Eu tenho alunos, né, que eu atendo na psicopedagogia, que eles não sabem ler, e o professor está dando lá textos imensos com interpretação. Ele não sabe ler, como é que ele vai ler e interpretar sozinho? Sem a mediadora, sem o professor ali com currículo humanizado, sem uma adaptação pedagógica. Né? Então, a gente está fingindo, né, que o menino está ali, que está participando, mas, na verdade, ele não está, ele não sabe o que é um A, como é que ele vai ler um texto inteiro? E aí eu trago aqui alguns fatos da neurociência. Né? Ler e escrever não é inato. Ninguém nasce querendo ler e escrever. Não vem com a gente de nascimento. A leitura e a escrita, eles são assim, invenções culturais. A leitura e a escrita foram criadas para registrar. O ser humano, ele gosta de desenhar, fazer desenhos, reproduzir através de desenhos.
Aí, quando os desenhos... Segunda-feira, 9 de março, às 23h59. Alexia, dando a previsão do tempo. Agora, em 9 de Não, parar, Alexia. Parar. Voltando. Então, quando os desenhos não davam mais conta de reproduzir o tanto de informação que aquela coletividade tinha, eles começaram a criar a escrita, criar a leitura, para garantir o registro de fatos, de histórias daquele povo ali, daquela coletividade. A cartilha ali do Pompom, ele traz lá sacola e gatinho. São as palavras-chave que vão permear o livro. E olhar a palavra em si não garante a leitura. Eu falo com as meninas, a gente tem criança que está chegando no consultório com 9, 10 anos e não está alfabetizado. Só que esse menino, ele passou pela escola, ele entrou lá na creche, ele frequentou a pré-escola, ele frequentou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Então, ainda que fosse um reconhecimento visual, ele teria de letra, de palavra, de número. E alguns chegam para nós escrevendo, colocando triângulo, bolinha, risquinho, ainda numa fase de garatuja no desenho, porque não há um amadurecimento, né? A gente precisa ter as estruturas mentais estruturadas para poder aprender a ler, escrever e contar. Uma criança que começa a falar com 4 anos, ela não vai com 6 anos estar lendo e escrevendo. É biologicamente impossível. Por quê? A fala precisa estar estruturada para poder que se estruture a escrita e a leitura. Até porque ler e escrever não é inato. Falar é. Ler e escrever, não. Estão chegando mais conversas aí no chat. E o que a neurociência confirma daquela prática que eu fazia lá nos anos 90? Que a emoção ativa a memória. Quando a gente começou a conversar e começou a falar sobre que livro, que personagem, que professora, a tua mente foi vasculhando lá na tua memória, que pode ter sido uma emoção boa ou não. Pode ter sido uma emoção que você fez uma alfabetização bacana, uma professora legal, a minha professora fazia gelatina, ou uma experiência ruim. Minha professora fazia gelatina, mas se eu não acabasse de copiar do quadro, eu não ganhava. Já ouvi relatos assim. Então, associando o conhecimento ao perder alguma coisa que dava prazer. Então, toda memória tem 2 lados. Pode ser uma memória positiva, pode ser uma memória negativa. O ideal é que a gente construa com esse alunado memórias positivas. E como dizia o Paulo Freire, o saber tem que ter sabor. Então, por exemplo, cansei de fazer, né, a palavra pipoca. E a gente ia comer pipoca na sala de aula. Ia todo mundo lá para a cozinha do CIEP fazer pipoca, para comer pipoca, para depois chegar na sala e escrever pipoca, e construir uma peteca com jornal e brincar. E as mães falavam assim, a Ana Paula brinca demais com essas crianças. Só que no final do ano essas crianças estavam lendo tudo, inclusive as tais das dificuldades lá, que eu só poderia dar a partir de agosto. E o que emociona os alunos hoje? É disso que a gente vai falar no decorrer dos nossos encontros. Quem for fazer o curso, né, a gente vai estar aprofundando mais. Porque hoje a gente tem isso aqui, ó, o celular. A criança hoje não pula um elástico, não brinca na rua, não sabe passar anel, não sabe cantar uma linda rosa juvenil. As funções executivas hoje das crianças está aquém das crianças há 10 anos atrás.
Eles têm outras habilidades, mas aquelas habilidades que a gente trabalhava, quem trabalha já há algum tempo com educação infantil e séries iniciais, percebe isso claramente, como que esse menino chegava para você e como que ele está chegando hoje. A maioria tem DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, porque o visual está sendo muito mais desenvolvido do que o auditivo, e aí o canal, né, do processamento acaba sendo interrompido. Então, você fala macaco e ele entende sapato. E aí estão alguns dos nossos problemas de alfabetização. Essa criança tem um pensamento curto, ele não se prende a nada que é muito longo, porque o que ele assiste no celular tem 14 segundos em cada rolagem, então a memória de trabalho está sendo assim, extremamente acelerada, e aí vocês conseguem me ouvir aqui durante 2 horas, mas o filho de vocês não consegue ver um desenho que tenha 10 minutos. Observa o filho, observa o aluno, a setinha já fica ali, ó. Ele vê um pedacinho de tudo e não consegue ver nada inteiro. E a gente, enquanto escola, fica ali 4 horas com aquele menino, falando, e, infelizmente, muitas vezes falando de coisas que não afetam esse aluno, onde ele não se reconhece, onde ele não se vê, o avatar dele não está ali representado. E aí ele não se encontra naquela situação ali. E esse cérebro, é dele que a gente está falando, ele tem um aspecto que é biológico, um aspecto que é cultural e um aspecto que é emocional. Quando a gente fala do ponto de vista biológico, né, o nosso cérebro, já há milhares de anos que tem o mesmo formato na parte do hardware, né, como se fosse um computador, é o mesmo, mas o nosso software está sendo atualizado constantemente. O pessoal que nasceu aí na geração, né, dos anos 60, a gente precisou migrar, né, para essa cultura digital. Eu sou do tempo que eu recebia pagamento na boca do caixa. Eu ia ao banco, lá no final da Rua da Matriz, em São João, tinha o Banerje. Fui longe agora, a memória ativando aí. Perguntava o guarda, qual a matrícula que está pagando hoje? E o guarda falava, matrícula final 0. Aí eu já sabia de cor a minha matrícula. A minha primeira matrícula eu sei de cor até hoje. Pergunta a matrícula da FATEC, não sei. Eu sabia o telefone de casa, de recado, da minha avó e do meu pai. Telefone fixo. Guardava os 4. Ia lá no orelhão com as fichas para telefonar, ele sabia de cabeça. Hoje eu sei o meu telefone, o final do telefone da minha filha. E o marido é o 01 da agenda. Eu boto lá 01, aparece o telefone do marido. O cérebro ele foi mudando, né? Então eu perguntava, pagamento o quê? Matrícula 0, final 0 é a minha. Ficava ali na fila, recebia ali o pagamento na boca do caixa, ia numa loja chamada Arapuã, pagar a prestação das coisas que eu tinha comprado, que eu passei para o Estado, né? Virei funcionária pública, a primeira coisa que eu fiz foi me encher de prestação. Ia lá na Arapuã, deixava lá na metade do salário. De um tempo, a gente teve que usar o caixa eletrônico. Até hoje tem gente lá no caixa eletrônico, posso te ajudar, funcionários do banco, que ajudam pessoas idosas a retirar o dinheiro. A minha sogra ainda gosta de pagar conta na loteria, porque ela quer ter lá o carimbo da moça que pagou a conta dela. Ela não gosta de pagar a conta pelo aplicativo. Eu não vou a um banco desde antes da pandemia.
Então, eu que nasci numa era analógica, eu adquiri os conhecimentos digitais e hoje eu estou aqui, ó, falando para vocês por uma live. Eu dou aulas online, eu faço preparatório para concurso, eu faço preparatório para mestrado online. Eu tenho alunos em Rondônia, eu tenho alunos no Mato Grosso, eu tenho alunos no Rio Grande do Sul. Não há barreira mais para você estar junto com as pessoas, compartilhando o que você sabe. Só que isso precisou uma virada de chave que foi cultural. O mundo virou digital e eu precisei acompanhar esse mundo por conta do meu trabalho. Então, antigamente, o que tinha de mais moderno era mandar um e-mail, hoje quase ninguém acessa mais o e-mail, né? A gente hoje fala full time com as pessoas pelo WhatsApp, e o grande problema é que a gente quer que as pessoas respondam também full time, e eu já tenho alguns amigos que estão conseguindo se livrar disso, então eles respondem só até certa hora, depois eles desligam o telefone. Eu ainda não cheguei nesse nível de maturidade, mas existem pessoas já assim, e às vezes você se pega falando assim, caramba, eu mandei mensagem tem 5 minutos, e a pessoa não respondeu ainda. Então, o nosso cérebro, da maioria de nós que somos professores, nasceu analógico e virou digital, porque a cultura nos exigiu isso. Mas a gente ainda tem pessoas da mesma idade que eu que não gostam, que não dominam e que não querem aprender a fazer nada nesse meio aqui digital. Porque aí é uma questão emocional. Dizem, não quero isso para mim, e não pegam isso para mim. Quando a gente mexe com emoção, a gente consegue lembrar de coisas que no dia a dia a gente não lembra. Como, por exemplo, passar num corredor e ter alguém refogando um arroz, refogando um feijão, e você se lembra daquele gosto que tinha o feijão da sua avó. Quando você sentava ali na cozinha com ela, batendo um papo, e ela ali ia refogando aquele feijão, refogando aquele arroz, e você quase sente aquele aconchego da sua família. Você se lembra. A gente teve um dia que guardou a bicicleta e não saiu mais para a rua. A gente teve um dia que a gente parou de brincar de boneca e a gente não lembra que dia foi esse. A gente pulava elástico na rua, a gente tinha roupa para brincar. A nossa criança não tem mais. Quais serão as memórias dessa criança no futuro? E será que as minhas memórias são mais importantes do que as dela? Não. Cada memória, a seu tempo, tem o seu valor. Isso é emoção. E a gente, por vezes, também por estarmos muito imbricados nesse mundo tecnológico, por vezes a gente deixa o emocional de lado. E a gente acaba não trazendo esse emocional como um tempero para esse processo de aprendizagem. Deixa eu ver aqui as mensagens. Vamos ver que eu li. Quando eu estudei no antigo CA, o material era porta de papel, lembro até hoje. Lembro também, trabalhei com porta de papel numa outra escola. E aí também a gente procurava, aí eu já tinha essa experiência da Rita, né? E aí eu procurava, como era uma escola da rede privada, eu não tinha tanta liberdade para não usar a cartilha passo e tal, eu trabalhava a cartilha e ia inserindo algumas coisas a mais, né? Para poder humanizar esse processo aí pedagógico. Lembro das músicas do Serafim. A Dina Carla Moraes. Era a professora Dina? Ela lia as histórias de gibi da Turma da Mônica. Então, isso é humanizar. Essa musiquinha que eu cantei, né? Começa assim. Olha aqui, seu Serafim, essa letrinha faz assim.
B com A faz Bá. E aí, como eu gostava de cantar, né? Até hoje eu gosto de cantar, minha voz não é muito boa, mas eu gosto, no consultório eu canto a beça também. A Vilze Meire Amaral, ela falou, eu lembro da cartilha O Mundo Encantado, de Thalita, melhores anos da minha vida escolar. Então, a Thalita, ela já não trabalhava com família, né? Ela trabalhava com método fônico. E aí a gente tinha o A faz a abelhinha, faz a escovinha. E daí a criança ela ia construindo, né, o alfabeto, e no final desse mundo encantado tinha uma linda festa. E aí algumas escolas as crianças iam caracterizadas de letrinhas, olha, mexendo já com a emoção, mexendo já com a cultura, trazendo essas crianças para interagir com o método, quando ainda nem se falava de neurociência, né? Os anos 90 não tinham chegado ainda. A Mônica Moura colocou aqui, ó, estou me identificando com a sua história. Lecionei muitos anos para o CA e a diretora veio me perguntar o que eu estava fazendo para que os alunos, em agosto, já estarem lendo. Risos. Usava a cartilha para os alunos revisarem, realizarem as atividades, pois as crianças se sentiam importantes por já estarem lendo na cartilha. O livro da cartilha tinha cheiro, né? Cheiro de cartilha. Temos que nos adaptar à realidade dos nossos alunos. Sempre vem uma ideia brilhante. Isso, adaptação é muito importante, né? Memória afetiva é tudo de bom. E como a gente lembra, né, das coisas, né, Verônica? Quando a gente tem uma memória afetiva, pode ser uma comida, pode ser um cheiro, pode ser um lugar. Quer ver uma coisa que me emociona sempre? Cheiro de massinha. Sempre que eu mexo com massinha, o meu olho enche d'água. E não é alergia, porque eu já usei vários tipos de massinha, e só de falar, ó, a reação é sempre a mesma. Não sei se é porque eu fiz pouco jardim, né? Porque eu já estava lendo, talvez não tive muita oportunidade de estar com massinha. E aí, sempre que eu uso massinha fazendo cérebro, né? Com adultos, eu uso massinha no consultório com as crianças, a gente faz letra com massinha. Massinha é um cheiro, é uma sensação, né, sensorial que me traz uma emoção. Agora, o porquê dela, eu não sei, mas eu sinto essa emoção mexendo com massinha. Então, a memória afetiva, né, esse lado biológico, deixa eu aumentar aqui de novo. Podem ir escrevendo aí, que a gente dá uma paradinha para estar vendo. Esse lado biológico, esse lado cultural, esse lado emocional, ele precisa ser visto. Então, por exemplo, uma criança com 9 anos, como eu contei para vocês, não está lendo. Eu vou investigar a parte biológica dela primeiro. Eu vou verificar como é que está a visão. Já tive uma criança que chegou para mim com uma perda de 6 graus. Então, o que essa menina via na sala? Muito pouco. Do médico passar um óculos de 3 para ela ir adaptando, para depois trocar a lente para 6. E aí foi rápido para ela alfabetizar, porque aí o olho dela estava funcionando e ela conseguia se apropriar ali da questão da visão. O DEPAC, a maioria que chega com 9 anos, ainda em processo de consolidação ou de aquisição da leitura, vai fazer o exame e aponta lá. Alguns apontam só à direita, outros só à esquerda, mas a maioria bineural, ou seja, os dois lados do processamento auditivo central comprometidos. Isso tem cura? Faz o teste, vem o laudo, faz o exame. A fono trabalha dentro da cabine. As psicopedagogas e neuros trabalham com estimulação cognitiva, e aí esse caminho cerebral ele vai se refazendo
e o menino alfabetiza assim, ó, em 3 meses. Quando chega na puberdade, esse caminho neural se perde de novo. E aí faz o teste de novo, autentica que realmente o caminho está com problemas, vai de novo para a cabine, vai de novo para a estimulação cognitiva. Aí esse menino está com 32 anos trabalhando numa empresa e parece não estar entendendo nada que o patrão dele está falando. Parece não estar entendendo nada do que o chefe dele está orientando. E realmente ele não está, porque o PAC, o DEPAC, ele vai e volta, ele vai e volta. É muito difícil alguém que teve alguma vez e depois não teve nunca mais. Pode acontecer? Pode. A pessoa pode criar estratégias para poder manter esse PAC, né? Sempre em dia, mas a maioria das pessoas hoje tem perdido. Você vê que tem gente que consegue ouvir a mensagem no 3. É uma impaciência tão grande que não dá para ouvir no tempo normal. Tem que acelerar, porque o mundo está muito acelerado. Então, hoje, o professor que está trabalhando com crianças no primeiro ano, né, no pré-2, que a gente já começa com essa estimulação para a leitura, a gente não está ensinando a ler, mas a gente está preparando, né, esse cérebro para alcançar essa questão da leitura e da escrita, precisa trabalhar nessas três bases: o biológico, o cultural e o emocional. O biológico é a visão, audição. Criança com tireoide custa aprender a ler e escrever. Criança com síndrome de Down vai aprender a ler e escrever lá com os 12 anos. Autista que teve um atraso muito significativo na fala vai atrasar também a aquisição da leitura e da escrita. A gente precisa se apropriar dessas questões para poder entender por que ainda não conseguia alcançar determinado objetivo. E é cultural também, por quê? Qual é a função da leitura e da escrita na casa dessa criança? Será que está a família inteira agarrada ali no celular? Será que a família inteira só manda áudio porque não gosta de escrever? Será que essa família leva essa criança a lugares em que a escrita e a leitura são significativas? Então, a gente precisa também trabalhar com as famílias, que era uma coisa que eu fazia muito, bem, faço até hoje, mas assim, nesse momento da alfabetização, quando elas diziam para mim, eles fazem muita pergunta. Eu falo, e você responde. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu falo, está ali refogando um arroz? Senta ele na mesinha lá perto de você e conta para ele a história da sua infância. Conta para ele como é que é o teu dia a dia, qual é o ônibus que você pega para ir para a central, como que é esse ônibus, qual é a cor desse ônibus. E aí eu ensinava a elas como trabalhar com essas crianças, porque hoje a família também está precisando de muita ajuda, né? Muita orientação parental, nas coisas que são mínimas, que talvez nós achemos assim, mas tem que ensinar isso. Tem que ensinar isso, o básico. As outras professoras, quando pegavam minha turma, elas falavam assim, todo mundo queria a turma da Ana Paula, que a turma da Ana Paula, antes de sentar para fazer o dever, limpava a mesa. Hoje eu ia ser presa, né? Porque a gente tinha detergente ODD, Perfex cortadinho, e cada um tinha o seu Perfex para limpar a sua mesinha antes de começar a aula. E aí as mães diziam assim, ele vai fazer o dever, eu tenho que dar um paninho para ele limpar a mesa, porque a tia Ana Paula falou que não pode vir arroz colado no dever do menino. Hoje eu ia presa, ia apanhá-la no CIEP, enfim. Mas os meus alunos eram assim até hoje. Se eu sair com um aluno, meu aluno não senta em qualquer lugar. Eu vou ver o melhor lugar daquele espaço para que ele possa sentar, para que ele possa lanchar. Eu levo cangas para que ele possa sentar em cima da canga que eu levei. Quando é ensino médio, eu oriento que eles levem canga, toalha, lençol, para não sentar em qualquer lugar. Então, eu sempre fui assim, se perguntar, Ana Paula, essencialmente professora, né? E os meus alunos de alfabetização,
eles sentiam isso, como os meus alunos no consultório hoje sentem também, né? Às vezes eles mandam mensagem para mim, já de noite, contando da professora que não esperou copiar do quadro, que apagou o quadro e que copiou o quadro inteiro. E eu acalmo, né? Falo, não, a gente vai conversar com a professora, fica tranquila, eu vou pedir uma foto do plano de aula dela, a gente vai consertar o seu caderno. Então, essa troca, né, eu dizia para eles assim, a única diferença que há entre mim e vocês é que eu nasci primeiro. Fora disso, tudo pode ser falado aqui, tudo deve ser conversado aqui. E com isso a gente ia criando vínculo, a gente ia rompendo aquela coisa, né? Eu, professor, eles, alunos. O método não dava conta, eu acho que isso acontece muito ainda hoje, porque a gente recebe muitas crianças que não têm transtorno, não têm deficiência, o que eles têm é uma má alfabetização. Eu digo até para a mãe, eu falo, nós vamos investigar se há um transtorno, se há uma deficiência, se tem aí uma dislexia, uma descalculia, ou se o que ele tem é um processo de alfabetização que não foi consolidado. E algumas vezes é isso que acontece, porque aí você faz uma alfabetização clínica com eles, faz um livro que tenha sentido, faz um material que tenha um contexto deles, e daqui a pouco eles estão lendo. É 3 meses. Inclusive, tem família que traz 3 meses, está lendo, a família leva embora. Não espera nem consolidar, né? Mas o principal a gente conseguiu. Então, romper com a cartilha é você romper com a ideia de que tem que ficar preso àquilo que está ali posto, principalmente se a criança não se reconhece nas histórias que são faladas, nos contextos que são apresentados. Porque alfabetizar é reconhecer identidade. Para que a gente vai aprender a ler e escrever? Primeira coisa, para assinar o nosso nome. Segunda coisa, para ler o que a gente está assinando, que a gente não pode assinar qualquer coisa. Então, parte daí o princípio da leitura e da escrita. E no curso, né, o que nós vamos aprofundar? Como que esse cérebro aprende a ler e escrever? Há todo um processo neuronal da visualização dessa palavra que só ela não garante a construção da leitura e da escrita. A gente precisa ter esse contexto emocional, social e biológico. Se eu esqueci alguma coisa aqui. E aí a gente faz perguntas, as mães, né, elas chegam com algumas demandas, que é preguiça. Ah, ele não aprende porque é preguiça. Tem professoras que falam, ah, ele não aprende porque ele tem preguiça. Mas será que ele tem preguiça? Será que preguiça existe? Né? Eu até brinco, eu falo, o IBAMA proibiu, não dá para criar preguiça mais não. Essa dificuldade que a criança apresenta é sempre uma falta de esforço dela, ou ela realmente não consegue, né? Uma coisa que eu também digo para os pais. Eu vou investigar se ele não faz porque não quer, ou se ele não faz porque ele não pode. Porque, por vezes, o cérebro tem um impedimento que não consegue chegar naquele ponto que você quer. Então, você precisa descobrir, primeira coisa, em que nível que esse meu aluno está. E aí, Emília Ferreiro, teste, né, da psicogênese de Emília Ferreiro. É um dos testes que eu não abro mão até hoje no consultório. Vai escrever boi, formiga, aranha e elefante. Ali eu já vou avaliar se tem um realismo nominal, porque se tiver formiga, ele vai botar um pouquinho de rabisquinho, e o elefante, um monte de rabisquinho. E aí eu mostro a figura para ele, eu falo a palavra e peço para ele escrever.
E aí eles ficam assim, né? Tia, eu não sei escrever. Eu falo, não, mas escreve do seu jeito. Aí eu ouvi de uma criança assim outro dia, que eu falei assim, escreve o que está na tua cabeça. E aí a menina falou para mim assim, na minha cabeça não tem nada, tia. Aí eu falei, ah, não, claro que tem alguma coisa na tua cabeça. Sempre há alguma coisa na nossa cabeça. Faz do seu jeito. Como é que você quer escrever aí a formiga? Aí ela falou, posso desenhar? Eu falei, pode desenhar. Então, eu tenho criança ainda de 8, 9 anos que, ao invés de escrever, querem desenhar. Como eu tenho crianças de 8, 9 anos que pegam lá o teste e colocam triângulos, quadrados, risquinhos. Crianças que misturam número com letra. Então, nesse teste da Emília Ferreiro, a gente consegue saber que nível que essa criança está. Se ele, por exemplo, escreve lá o elefante, ele bota o E, o L e o F. Ele está aí caminhando, né, por um pré-silábico. O que chamou mais a atenção dele é o E, L, F, T. E aí ele coloca algumas partes da palavra, ele já está no caminho da alfabetização. Eu falo para a mãe, ó, ele aqui ó, é um pulinho para estar lendo e escrevendo, porque ele já está fazendo aí uma escuta fonética. Eu trabalho com a questão do método sinestésico e fonético. Então, eu faço o som da letra para eles e o gesto. E eu uso um espelhinho para que eles primeiro vejam eu fazendo e depois eles se vejam fazendo a letra. Então, por exemplo, a letra M. Aí eu faço bem, né, exagerado, ó. E coloco os 3 dedos aqui, ó. É o M. E aí eles têm o espelho, eles vão fazer. E aí eu tenho o baralhinho também, o baralho com a imagem, com a foto. Aí se é o N, eu falo, ó, vamos morder a língua. E 2 dedinhos aqui, ó. E aí, quando eles têm dúvida, eu vejo eles fazendo assim, ó. Eles vão testando ali para ver onde que sai o som que eles precisam para escrever. Então, a primeira coisa, e agora a gente está no início do ano, é fazer uma grande avaliação diagnóstica, percebendo em que momento cada criança está. Nós fomos ensinados a dar aula para todos do mesmo jeito. E a neurociência diz para a gente que cada cérebro aprende de um jeito diferenciado. Tem pessoas aí que estão me ouvindo e estão fazendo, né, as ligações com experiências anteriores, com conteúdos de estudos anteriores, e estão chegando à sua própria conclusão. Tem pessoas que estão com papel e estão anotando tudo, que eu falo assim, pontos, estão anotando, porque depois elas vão pesquisar mais, para aprofundar mais. Tem pessoas que já estão pensando assim, depois eu vou assistir esse negócio aí de novo, para poder entender melhor. Porque nós aprendemos de modo visual, aprendemos de modo auditivo, aprendemos de forma sinestésica. Tem aluno que ele está ali se mexendo, mas ele está entendendo. Você fala assim, garoto, o que eu acabei de falar? E ele repete certinho o que você acabou de falar. Porque ele está se mexendo, mas o cérebro dele está ali, prestando atenção em você. Então, é a forma dele aprender. Então, cada um de nós tem uma forma de aprender, porque cada um de nós tem um cérebro, cada cérebro tem uma história de vida. Então, fazer uma grande avaliação diagnóstica para saber em que momento cada criança está. Depois que eles fazem o teste da Emília Ferreiro, você analisar. Esse aqui está pré-silábico, esse está silábico, esse está silábico alfabético. E aí a gente não para aqui. A gente não faz teste só para determinar onde que ele está. A gente faz teste para saber que tipo de atividades eu vou fazer com essa criança para ele sair de onde ele está
e vir para onde eu quero que ele esteja, para o meu objetivo, que é um aluno alfabetizado. Estar alfabetizado não é ler o macaco pula, não. Porque aí, quando ele acabar de falar o pula, ele já não lembra mais quem estava pulando, que era o macaco. Ler é ele passar o olho lá e rir. Que foi? Ah, o macaco pula, tia. Eu vi um macaco lá no zoológico que estava pulando. Fazer integração com essa questão aí do letramento, né, com o que ele sabe da vida. A dificuldade nem sempre é falta de esforço, na maioria das vezes não é. Essa dificuldade vem porque, às vezes, a gente está falando grego, ele não está entendendo nada do que a gente está falando. E o que a gente pode fazer pedagogicamente? Saber onde ele está, saber que atividades eu vou fornecer para ele transpor a dificuldade que ele se encontra. E aí você diz para mim, Ana Paula, eu tenho 25 alunos, 27 alunos, 5 laudados na sala. Como é que eu vou fazer isso? E aí tem um autor que eu amo de paixão, que eu li quando eu comecei a trabalhar no CIEP, que é o Lauro Oliveira. Lauro Oliveira. Não sei se tem mais um nome, depois eu completo aí na live. Que ele falava assim no livro dele, se você tem um turmão, você faz turminha. Então, por anos eu trabalhei assim, né? Eu fazia grupos, arrastava a mesa, era uma bagunceira. Arrastava a mesa assim, aí fazia os grupos, dava as atividades, a cópia do quadro, tudo que toda professora de alfabetização faz. Mas naquele dia eu sentava com um determinado grupo, e aí eu ia avaliando aquele grupo. Então, em 5 grupos, ao final da semana, eu tinha no meu caderno anotada a avaliação que eu tinha feito com todos eles. E quando... Lauro Oliveira Muniz, acho que é isso, Lauro Oliveira Muniz. E quando chegava na sexta-feira, que eu já tinha passado por todos os grupos, eu já tinha uma ideia de quem estava no processo de aprendizagem mais parecido com quem, mais avançado do que quem, menos avançado do que quem. E aí, na outra semana, eu já ia juntando aquele que sabia mais um pouquinho com aquele que sabia um pouco menos. E essa troca é Vygotsky purinho. É isso que eu falei, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia onde estava Emília Ferreira ali. Eu não sabia onde estava o Vygotsky, onde estava o Paulo Freire. E aí, com o tempo, eu fui ligando o Lé com o Cré. E aí eu fui realmente aprendendo a tirar o melhor das teorias usando na prática. E aí, agora deixa eu olhar lá os recadinhos. Vamos lá. Esse foi da Mônica, Eli, Verônica, Simone. Oi, Simone. Estou emocionada com seus relatos. Ver o aluno como pessoa é essencial. Não podemos deixar as demandas nos desumanizar. Então, Simone, minha tese do doutorado foi sobre inclusão também. Né? Como eu trabalhava no João Luiz, aqui na FATEC, o meu campo da pesquisa, né, e foi uma pesquisa, ação com o cotidiano, né, no cotidiano, eu fazendo parte desse cotidiano como orientadora educacional, eu peguei um conceito de currículo humanizado, que é um conceito do professor Antônio Flávio Moreira Barbosa, que foi meu orientador. E aí, lendo, né, o material dele, eu queria usar um conceito dele até como uma forma de homenagem, eu encontrei esse currículo humanizado que ele escreveu numa época, nos anos 80, que era voltado para uma escola que era para todos, né, no começo desse discurso aí, né, de uma escola que era para todos, porque até então a criança entrava na escola, não tinha sucesso escolar, evadia da escola e as coisas ficavam por aí, por isso mesmo, né? Então a gente começa aí nos anos 90 com
com a questão do estatuto da criança, a criar uma obrigatoriedade dessa criança estar na escola, ainda de forma tímida, né, de 7 a 14 anos, agora, graças a Deus, de 4 a 17 anos. Então, ele falava dessa clientela, desse povo que estava vindo para a escola, para uma escola que não os representava e que, com o tempo, eles iam sendo saídos dessa escola, né? Essa escola não é lugar para mim, então eu saía da escola, eu evadia da escola. Quando eu começo a trabalhar final dos anos 80, início dos anos 90, a gente ainda tem muita evasão escolar, né? As turmas começavam aí com 40 alunos, terminavam com 20. E aí, com a criação do Estatuto da Criança e a questão das sanções, né, às famílias que tirassem essas crianças da escola, a gente começa a ter essa proposta do professor Antônio Flávio, que essas crianças, esses adolescentes, não ficavam na escola porque não se sentiam vistos, né? Não se sentiam pertencentes a essa escola. E aí ele traz a proposta de um currículo humanizado, que acolha todo tipo de aluno e que, a partir do que eles trazem, se construa ali uma prática pedagógica. E aí eu transpus esse conceito dos anos 80, 90 para os dias atuais e coloquei no lugar desses alunos, né, das classes mais desfavorecidas, eu coloquei os alunos especiais. E aí a minha proposta na minha tese é que a gente use um currículo humanizado com as pessoas especiais, com as pessoas que têm deficiência, com as pessoas que têm transtorno, com as pessoas que têm altas habilidades, com a clientela da Política Nacional da Educação Especial. Então, a minha tese, eu falo disso, eu falo de um currículo humanizado que acolha. E a minha proposta na alfabetização neurocientífica perpassa por um currículo que também seja acolhedor, que essa criança que está ali na nossa sala de aula, ela se sinta valorizada, ainda que ela não tenha construído ainda os conteúdos socialmente destacados, né? Socialmente elencados. Então, se ele já chega na sala de aula, né, os meus especiais, se eles chegam, se eles conseguem já sentar, se eles conseguem fazer amigos, se eles conseguem ter uma boa relação na turma, se eles não sofrem bullying, eu já fico feliz a beça. E aí, se eles começam a aprender, eu fico mais feliz ainda. Né? E quando uma professora me procura 10 horas da noite, fala, Ana Paula, eu tenho um aluno assim, 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 que eu não estou conseguindo, o que eu faço? E eu digo para ela, eu vou te mandar um material, eu vou te ajudar, e eu vou pegar na tua mão e a gente vai junto nessa. E aí passa um tempo, essa mesma professora, ela fala, Ana Paula, olha, ele está lendo, ele conheceu o nome dele, ele está conhecendo as vogais. É isso que a gente precisa. A gente precisa humanizar a nossa sala de aula, a gente precisa humanizar o nosso processo pedagógico e, com isso, a gente consegue trazer esse aluno pela emoção na questão da apropriação desse conteúdo, né? Ter um propósito, fazer parte, né? Uma coisa que os alunos especiais eles conversam muito comigo, né? A questão de pertencimento. Eu não sinto que aquela escola é para mim. O meu colega ele já sabe fazer conta, somar, dividir, subtrair, tudo, e eu não sei ainda, não sei. Eu falo, você não sabe ainda. Daqui a pouquinho você vai estar sabendo, né? Então, agora eu achei aqui os comentários gerais, eu estava lendo só o privado. Eu estou passando o olho aqui, muita gente que já me conhece, né? Que bom ter vocês aqui com a gente. A Mônica está fazendo assim, o favor de estar puxando aqui as colocações, né? Obrigada, Mônica.
A Dayana trabalha como agente de apoio à inclusão, tem que adaptar as aulas de quinta a oitava, porque os professores não levam para os alunos. Então, o professorado de quinta a oitava, né, ao nono ano, né, sexto ao nono ano. Oi, Astrid, tudo bom? Estou com as crianças lá da sua escola, hein? Depois a gente vai trocar aí. Excelente, temos bastante gente aqui na live, né? Que bom, fico feliz. Então, o que acontece com esses professores de sexto ao nono ano? Quando a gente dá aula de didática para eles, e aí eu posso falar isso, né, com muita tranquilidade, porque eu sou professora de didática também, o aluno que está fazendo matemática, letras, educação física, ele vê a didática como uma matéria que ele tem que tirar uma nota e passar. Ele não consegue, na época que está estudando, dar o sentido da didática que vai ser essencial na vida deles. Isso é depoimento deles mesmos. Eles falam, professora, estou lá em sala de aula, eu lembro tanto da senhora, eu lembrei outro dia que a senhora contou uma história assim, assim, aí eu fiz igual, aí deu certo. Porque na hora que eles estão fazendo a disciplina, eles não têm noção do quanto que a didática vai ser importante na vida deles. É impressionante isso. E aí, hoje, né, de sexto ao nono ano, no ensino médio, é o que, na minha pesquisa lá no pós-doc, a gente está vendo, o professor da faculdade também, né, esse grupo de professores que fizeram a licenciatura, que fizeram já um mestrado, já fizeram um doutorado, eles não tiveram tanta ênfase na sua formação sobre educação inclusiva. Então, eles ainda estão naquele tempo em que a gente foi ensinado de dar uma aula única para todo mundo e todo mundo aprender. Né? Você se vira para acompanhar o que eu estou falando. Né? Isso não era por mal, não, porque se você pegar a escola, né, do século passado, a escola era assim. O grande problema é que a nossa criança agora ela é outra criança, né? É o mesmo hardware do cérebro, mas é outro software. O tempo deles de concentração é muito menor, o vocabulário está muito menor, a parte da coordenação motora, visomotora, a questão auditiva está muito prejudicada, e essas funções que a gente usava para trabalhar conteúdo. Então, a gente está tendo que buscar outras formas de trabalhar conteúdo para poder abraçar a todo esse público da nossa escola. E aí eu vou puxar, né, um pouquinho na questão da educação especial, que aí, se cada pessoa aprende de um jeito, cada cérebro processa de um jeito, tu faz ideia da pessoa que tem um cérebro, que tem uma questão que não é igual de todo mundo, que tem uma questão que é neurodivergente. Então, a gente precisa saber e aceitar que cada cérebro é diferente, cada cérebro aprende de uma forma diferente. Então, hoje não é mais o mundo que eu chego aqui, dou uma aula só e todo mundo alcança. Eu tenho que dar uma aula e ir traduzindo essa minha fala para que cada um se sinta afetado. Então, eu preciso de afeto, eu preciso de emoção para chegar nesse cérebro. Eu digo para uma mãe, assim, na hora da avaliação, ela fala, quantos encontros? Eu falava, vai de 4 a 6 encontros, a princípio, porque pode ser que lá pelos últimos encontros eu diga para você, mãe, eu vou precisar de mais 1 ou 2 encontros com ele, mas fique tranquila que isso não vai onerar o seu custo. Por quê? A avaliação precisa que o outro me deixe acessar onde ele está, para eu saber onde ele precisa chegar e para eu dizer no informe para a escola e para o neuro de que maneira que ele vai chegar onde a gente quer.
Então, se o outro não me deixa acessar em 4 sessões, em 5 sessões, eu vou fazendo sessões até que crie-se esse vínculo para que ele me deixe acessar o pensamento dele, o interior dele. Em sala de aula, a gente tem que ter esse propósito também, né? E entender primeiro, aí voltando para a alfabetização, em que momento da alfabetização essa criança está. Ela já sabe o que é letra e o que é número? Ela já sabe que para escrever precisa de letra? Ela já sabe que número não escreve? E aí saber onde ele está, para a gente perceber que estratégias usar para ele chegar onde que a gente precisa que ele chegue. E aí o nosso curso ele vai estar pautado nesses 4 eixos, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que a gente já vem falando, né? Ó, como o cérebro aprende a ler e escrever, tem um processo neurocientífico que começa pela palavra, né? Pelo sentido daquele contexto. Em que nível meu aprendente está? E aí nós vamos aprender a aplicar esses testes da Emília Ferreiro e perceber o que eu posso tirar de 4 palavrinhas que ele escreve, o que eu posso tirar dessas 4 palavrinhas que ele se propõe a escrever, porque nem toda dificuldade é falta de esforço, e o que fazer pedagogicamente de uma forma possível. O curso que a gente propõe, ele não é sobre um método milagroso. Santa Ana Paula, não tem. É sobre um olhar, é sobre compreensão, é sobre compreender e decidir melhor qual caminho usar. Vocês vão perceber que é uma prática, né, que eu falo, quando eu faço a terapia, eu sofro a terapia também. Então, essa prática é uma prática tão prazerosa, de tanto encontro com o outro, que você vai se reconhecer e você vai se afetar com esse redescobrir desse professorar que talvez esteja lá guardado quando você brincava de escolinha lá no seu quintal, quando você brincava de escolinha com os colegas lá da sua avenida, lá do seu prédio. Que se você é professora hoje, e aí é um exercício, né? O que te levou a ser professora hoje? Ser milionária não foi, porque ninguém engana a gente. Alguma coisa te motivou a estar numa sala de aula hoje. Já fica aí um dever de casa, né? E quem é professor de alfabetização, o que mais te desafia hoje? Identificar o nível, planejar essa intervenção, que aí eu chamo de uma intervenção, porque é uma intervenção pedagógica, te desafia a lidar com as frustrações. Você faz e não vê um resultado. E, por vezes, isso é frustrante. Adaptar esses materiais sem excluir aquele que não consegue estar junto ali com a maioria. O que te desafia mais aí? E aí fica a pergunta. Vocês podem colocar ali no chat o que te desafia mais, que a gente pode aprofundar. Uma pergunta necessária. A gente olha o processo, a gente fechou aí, né, o ano de 25, chegou o final do ano, a gente teve êxito com algumas crianças. A gente tem crianças que passam pela escola e que não têm problema, não têm dificuldade, são bem relacionadas, não são excluídas, não sofrem bullying, não fazem bullying. Essas crianças, elas existem. E, na maioria das vezes, a gente não lembra depois o nome delas, mas elas existem. A gente lembra aquele que mordia, aquele que batia, aquele que corre na sala. Esse marca a gente a vida toda. Mas existem crianças que vão passar pela escola, vão terminar a escola e nunca tiveram uma alteração, nunca tiveram uma necessidade diferenciada. Existem. Mas existem aquelas que precisam de mais atenção da gente,
mais cuidado. E a gente precisa trazer esses pais para junto. Eles precisam estar parceiros nesse momento aí da alfabetização. Porque a gente tem que olhar não só o processo, né? A pergunta é: estamos olhando o processo ou apenas o resultado? Porque, por vezes, a gente quer que aquele menino ele chegue em dezembro alfabetizado. Mas a gente não vê que, durante o processo, ele aprendeu a sentar, ele parou de bater, ele deixou de se desregular, ele fez amigos. Então, ele teve outros ganhos no decorrer do processo, que aí lá para maio, junho do ano que vem, ele está lendo. A coisa está se encaminhando, né? Eu, às vezes, recebo crianças em novembro na clínica que falta tão pouco para ele alfabetizar. E aí eu peço à escola, eu falo, dá um voto de confiança. Quando for em março, esse menino está lendo. Algumas escolas dão esse voto de confiança, aprovam, e ano que vem a gente continua o processo, e ele realmente, em março, está lendo tudo. Faltava um amadurecimento, faltava uma atenção diferenciada. Tem escola que não. Aí esse menino começa o ano reprovado, numa turma que está vindo lá do infantil, e ele já está anos-luz na frente. Isso sem contar as crianças que têm altas habilidades, né? Que já sabem ler, escrever e contar e fazer raiz quadrada, e estão lá nas turmas de primeiro ano aprendendo ba, bé, bi, bobu. E eles não querem mais ir para a escola, porque eles já sabem aquele conteúdo. A gente tem muita coisa envolvida na escola, né? Além do conteúdo. Como eu falei, os alunos que marcam a gente são aqueles mais desafiadores, né? Você teve um aluno desse, com certeza. Você que está assistindo agora, você que está vendo a gravação. Na hora que eu falei lá, que a gente lembra do que corre, do que morde, do que faz, do que acontece, veio lá um Marcelo na tua cabeça. Marcelo era nome de menino muito levado nos anos 80 e 90. Hoje a gente quase não vê Marcelo. Eu tive um aluno que ele era, como é que era? Gabriel e Rafael. Gabriel também era nome de abençoado. E aí eu dizia para a mãe também, né? Você botou 2 nomes de anjo, Rafael e Gabriel. Você queria que o menino fosse quieto? Então a gente logo lembra desses nomes, né? De menina era a tal da Renata. Todo mundo teve uma Renata. Depois vai ter a música, né, da Renata. Que Renata era nome de menina muito levada. Você procurava a Renata aqui, Renata estava lá no fundo da sala conversando com outro coleguinha. Então, esses alunos que pensam de maneira diferenciada, que se comportam de maneira diferenciada, esses chamam mais nossa atenção. E a gente precisa fazer adaptações para ele. Né? Quantas vezes eu falei, Renata, faz o seguinte comigo, você já acabou seu dever? Agora você vai nas mesas para ver como é que seus colegas estão, se alguém precisa de ajuda. Sempre trabalhei nessa linha, pegar o mais levado para virar o ajudante da tia, porque isso ajudava que eles se concentrassem. Olha só, já era neurociência. Eu dava uma tarefa desafiadora para aquele menino que era desafiante. E aí ele parava de perturbar todo mundo e ele ia nas mesas ajudando todo mundo. E aí você? O meu, Gabriel, Rafael, Marcelo e Renata. Fala o nome aí das crianças que passaram por você e que te deram assim, que agora, na hora que eu falei, você lembrou desse garoto, dessa garota aí na sua vida de professora. Compartilha aí com a gente. Não põe sobrenome não, hein? Só o primeiro nome. Escolhe turma de 5 anos atrás, para não trazer problema para você. Tudo que apareceu aqui hoje, emoção, história, contexto, vínculo, é o que a neurociência confirma como sendo a base da aprendizagem. Então, a gente já tem os instrumentos. A gente precisa direcionar esses instrumentos, criar uma intencionalidade para todo o nosso fazer na sala de aula, para a gente poder alcançar
o nosso objetivo. Sabendo que alfabetização, neurociência e BNCC integram um objetivo maior, que é ter um sujeito integral. Usar a vida dessa criança dentro da sala de aula, dentro do processo de aprendizagem, conectando esse conhecimento às orientações da BNCC, abraçando essa diversidade, dando sentido social à linguagem desse aluno. Nessa semana eu lembrei de um menino que ele veio do interior da Paraíba, ou de Pernambuco, não vou lembrar, e não lembrei quando estava contando a história, que ele falou: tia, precisa ir à casinha, eu vou obrar. A turma inteira começou a rir dele. E aí eu chamei ele e falei assim: meu querido, você pede para ir ao banheiro e não precisa dizer o que vai fazer lá. E aí ele viu todo mundo rindo, ficou bem constrangido, saiu da sala para ir ao banheiro. Aí eu passei um sabão nas crianças. Eu falei: vocês sabem o que é a casinha? Vocês sabem o que é obrar? E aí um falou assim, muito gaiato, e falou: ele vai fazer o 2, vai fazer o número 2. Eu falei: imagina que outras palavras esse menino deve conhecer que a gente não conhece. E a gente não tem que rir do colega, a gente tem que valorizar o colega. Olha, o colega vem de tão longe, aí na época eu sabia qual era o estado dele, né? Vamos supor que seja Paraíba ou Pernambuco. Ele vem lá do Nordeste, ele tem uma outra cultura e ele vai ensinar muita coisa para a gente. Só que a gente tem que acolher o amigo e não rir do amigo. Aí, quando o menino voltou do banheiro, ele foi aplaudido pela turma, não entendeu nada, né? Aí eu chamei ele e falei: olha, a gente vai combinar o seguinte: todo final de aula você vai ensinar uma coisa nova para a gente. Pesquisa lá na tua casa, palavras que a gente não usa, músicas que a gente não conhece, e a gente vai também ensinar você um monte de palavra aqui do Rio de Janeiro que talvez você não conheça. E aí eu integrei o menino na turma. E aí, quando no Big Brother o Gil falou o basculho, que a menina era um basculho, eu sabia o que era basculho, porque eu aprendi lá nessa classe de alfabetização com esse menino que basculho é um resto de obra que fica ali, né? Um resto que ninguém quer. E aí o Gil aplicou isso como uma ofensa para a menina, mas, na verdade, basculho não é estar xingando ela de nada, é um resto de obra. Então, esse sentido social da linguagem precisa estar dentro da nossa escola. Uma vez eu ouvi uma pesquisa que o menino falou assim: a minha professora ela não fala português. Aí eu falei: como assim ela não fala português? Porque eu não entendo nada que ela fala. Então, será que a nossa linguagem está atingindo essa criança? Ou a gente usa uma linguagem tão rebuscada que o menino não está conseguindo interagir? Né? Neurociência é ciência, é experiência docente, é humanidade. É pensar nesse currículo humanizado, né? Alguém falou isso ali na conversa, né? Não se deixar desumanizar, porque a gente não está fazendo sapato, a gente trabalha com gente. E trabalhar com gente é muito difícil. Começando a finalizar, alfabetizar não é fazer a criança caber no método. E aí eu trago essa imagem, que eu amo esse livro, né? Quando a escola é de vidro. E aí cada criança tem que se encaixar ali no vidro. Eu li essa história no curso normal, nos anos 80. É fazer esse método, a gente usa o método, caber na vida da criança. E pensar, antes de tudo, que alfabetização você quer construir. Depois de tudo isso que a gente conversou, né? Escreve aí no chat uma palavra que represente a alfabetização que você acredita. Coloca uma palavra aí que a gente já vai lá olhar. A leitura é uma das atividades cerebrais
mais completas, pois estimula todo o processo de memória. E aí a gente vai ver no curso, né, da alfabetização possibilidades, né, as neurociências beneficiando a educação. Neurociência não é um método. Neurociência é uma reunião de várias ciências que envolvem o cérebro, que envolvem as sinapses. E a gente vai estudar de que maneira que esse processo de alfabetização afeta essa criança, faz ter corrente elétrica nesse cérebro e faz ter sinapse. Porque se não tem sinapse, não tem aprendizagem. Eu fui fazer biologia, porque uma professora minha de neurociências, ela falou assim para mim, criança desnutrida tem prejuízo nas sinapses. E aí eu falei, eu preciso estudar, então, esse sistema digestório que vai também afetar o meu sistema nervoso. E aí eu fui fazer biologia por isso. Vi tanta rocha, tanta areia, tanta pedra, mas cheguei nos sistemas. E aí, apaixonada, né? Dei uma parada agora porque eu não conseguia fazer os estágios, mas aí agora aposentada eu vou conseguir terminar a minha graduação de biologia. A alfabetização que transforma, ela não nasce nos livros, ela nasce nas histórias, histórias reais, histórias das pessoas que fazem parte daquele processo pedagógico. E aí a nossa ideia é seguirmos juntos nesse percurso que é formativo, né? Trago aqui, né, os livros do embasamento teórico. A gente tem esse Alfabetização, Por Onde Começar, da Luciana Brits. Eu tinha deixado eles separados aqui. Se eu pego aqui rapidinho. Hoje eu nunca vi tanto carro na rua como hoje. Aqui, ó. A Luciana Brits, né? Maravilhosa, esposa do falecido Dr. Clay Brits. Eles são do Neurosaber, né? O meu livro é todo rabiscado. Quando chega um caso para mim no consultório que eu preciso estudar uma nova forma, que para cada um é uma maneira diferente, eu uso esse livro aqui, Por Onde Começar. Deixa eu ver, o outro é esse azul aqui. Esse aqui é muito bom também. Quem organiza ele é a Maria Regina Maluf, junto com a Alessandra Seabra e Ana Luísa Navas, né? O pessoal lá da Ana Seabra é a professora que trabalha com aqueles testes, né, neuropsicológicos. Então, eles têm materiais aqui, né, textos maravilhosos, né, discutindo aqui ó, o princípio alfabético, a consciência fonológica. A gente precisa se alimentar, né, para poder trazer esse ProAlfa. Já não está aqui do meu ladinho, não. Deixa eu ver. Tá, não, deve estar lá para cima. Mas eu tenho também, eles já são mais exercícios, né, para a gente usar. Leitura, escrita e reeducação, né, do querido professor Rafael Pereira, maravilhoso também, e muito simples, é um livro fininho, que traz assim, não só conceitos, mas também traz atividades, e aí para a gente vai aprofundando. Isso aqui é uma coleção que a gente tem, organizada pelo Weber Maia, Neurociência e Desenvolvimento Cognitivo. Também é uma dica aí maravilhosa, né? Tem textos aqui de Rita Thompson, de Carla Regina. Nenhum desses é meu, não. São livros realmente de estudo. Né? E aí agora eu quero que vocês, enquanto a gente vai lendo um pouquinho aí do que vocês colocaram da palavra da alfabetização, vocês façam uma avaliação aí do encontro, coloca uma carinha aí do que você achou do encontro. Eu vou já até o final, que depois eu vou passar a palavra aqui para a Mônica, as referências, né, de onde eu busquei o material. Foi muito bom estar, né, com cada um de vocês. Fica a minha imagenzinha aí fofa. E aqui nesse último a gente tem os meus contatos. Eu vou diminuir aqui
para ver. É só essa partezinha, Mônica, estou acabando. Estou me policiando aqui. Deixa eu ver o que a Mônica destacou para a gente. Ah, já estão aqui as carinhas. Já teve a presença? Acho que ainda não. Amei, gostei. Que bom, que bom, que bom. Mas aqui as palavras, eu queria essas palavras aqui. Entulho, é isso aí. O que sobra da obra é um basculho, né? O entulho. Pertencimento, amor, assertiva, transformadora, investigação, intersetorialidade, isso aí, muito, muito sério isso. Intencional. Acho que foram essas as palavras. A gente vai trabalhar mais palavras aí no nosso dia a dia. Mônica, fechei aqui, palavra com você. Acho que o pessoal gostou aí. Estou vendo aqui as carinhas que eles estão colocando. A Mônica vai passar detalhes para vocês aí agora, tá bom? Ah, sim, com certeza gostaram muito. Muitas carinhas felizes, muitos elogios. E nós aqui tivemos o prazer, né, de estar aqui com você nesta noite, né? Foi muito bom esse encontro. Você trouxe muitas informações pertinentes ao assunto e deixou todo mundo com um gostinho de quero mais. Enquanto a gente vai colocando o link de presença lá no bate-papo, deixa eu dar uma excelente, quer dizer, eu vou dar mais detalhes sobre a excelente notícia que a doutora Ana Paula Coutinho trouxe para nós, que a gente vai ter o curso de alfabetização em neurociência, será às quintas-feiras, quinzenalmente, nesse horário mesmo de hoje, né, de 6 horas da noite até as 20 horas, né, aliás, de 18 horas às 20 horas, vamos colocar assim para ficar certinho. Mas aí eu peço que vocês fiquem atentos na programação da Casa do Professor, que a gente divulga sempre nas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação, no Facebook e no Instagram. Que assim que a gente divulgar, a gente vai abrir a inscrição, aí vocês se inscrevam, vocês vão receber a confirmação dessa inscrição e depois a gente vai dar os maiores detalhes. Então, a gente tem essa novidade fresquinha aqui com a doutora Ana Paula, né, que foi um presente aqui termos ela conosco, que agora, né, ao longo desse curso, que mais tarde a gente vai dar todos os detalhes necessários. Então, não percam, acompanhem sempre a programação da Casa do Professor. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente vai colocar, então, o link da presença. Deixa eu ver se já está aqui o link de avaliação e de certificação. E aí vocês vão receber por e-mail. Doutora Ana Paula Coutinho, você aliou teoria e prática, né? Trouxe todo o seu saber e a sua experiência profissional. E como eu falei antes, deixou aquele gostinho de quero mais, né? Com certeza todo mundo vai estar lá, né, antenado para fazer inscrição e participar do curso, que será imperdível, com certeza. Vai ser um prazer. A senhora trouxe muitos detalhes importantes, né, como a questão da emoção, né, o que afeta esse aprendizado, a emoção afeta o aprendizado, a alimentação pode afetar o aprendizado, né, a qualidade do sono. Então, assim, a gente precisa debater mais sobre essas coisas para a gente aprimorar o nosso olhar, né, acerca do nosso aluno. E aí a senhora trouxe também muitas coisas relacionadas à questão... Pode ser você, Mônica. Pode ser você? Porque eu fico meio assim... Pode. Você, não, fica tranquilo. Eu sou do povo. Você trouxe a questão até das dificuldades de aprendizagem, e aí a gente pode depois pensar também a questão do TDAH, né? Como que a neurociência pode estar ajudando, a questão mesmo da própria estudante com transtorno do espectro autista. Então, são coisas que depois vão, né, se definindo, porque tem muita coisa, né, em que a neurociência pode atuar com certeza. E aí a gente já vai chegando ao nosso finalzinho. Como eu falei, ficaram muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, e no curso, com certeza, a gente vai ter tempo, né, para dirimir tudo isso bem direitinho, tá bom? Estão colocando aqui a questão do link, é só copiar e colar. Copia na barra de ferramentas, que ele vai entrar automaticamente, tá bom? O link já foi postado. Então, para a gente concluir essa noite maravilhosa,
Você poderia deixar uma mensagem final para a gente? Uma frase que sintetize tudo que você trouxe para nós neste encontro de hoje? Então, uma frase, tem uma que eu gosto muito, que é sobre compartilhar, né? Não adianta a gente saber muita coisa sobre muitas coisas e não ser capaz de compartilhar aquilo que a gente sabe. Então, a gente, quando está em sala de aula, quando a gente está em qualquer propósito da nossa vida, a gente precisa estar 100% ali. A gente precisa se dedicar, a gente precisa compartilhar e a gente precisa acolher, né? Ensinar envolve isso, né? Como eu falei, Paulo Freire dizia, né? O saber tem que ter sabor, tem que ser gostoso aprender, né? E tem que ser prazeroso estar ali. A gente sabe de todas as dificuldades, né, que a gente tem enquanto professor, que a gente tem enquanto ser humano, enquanto cidadão, mas a gente tem que verificar quem são esses alunos que estão ali, o que eles precisam de nós, e a gente poder fazer por eles assim o nosso máximo, o máximo possível. Quando você está ali, seja dali, se envolva, acolha. Como eu falei, quando eu vou para o consultório, que eu faço a terapia, eu sofro terapia também, porque é uma troca de energia, né? Às vezes eu dou aula assim de 8 às 18, e quando eu vejo, passou o tempo, passa rápido, que aquilo que dá prazer passa rápido. Então, que a gente redescubra ou descubra ou encontre esse prazer, que seja bom para a gente, que seja bom para esse menino também que está ali e que a gente pode fazer a diferença na vida dele. Perfeito, com certeza a gente pode fazer a diferença. Então, eu agradeço, né, a participação de todos vocês aqui nesta noite. O pessoal já está colocando ali, eu quero, vou me inscrever, né? A gente também colocou uma observação, né? Se continuar com dificuldade de acessar o link, pode entrar em contato com a gente na casa do professor e anotem o número, tá bom? O número do nosso WhatsApp, se não conseguirem acessar esse link agora para poder fazer a avaliação e ter a certificação. E aí eu agradeço mais uma vez a você, Ana Paula Coutinho, por ter aceito o nosso convite, né? Por estar aqui com a gente, com certeza a gente vai ter uma trajetória muito bonita de aprendizado, né? Através, né, do compartilhamento do seu conhecimento, né, da sua experiência, enfim. A gente sempre agradece, né, a secretária municipal de educação, Maria Virgínia, e a diretora da Casa do Professor, Renata Santana, né, que estão sempre preocupadas com a formação continuada de nós professores. E aí aguardem, como eu falei, que a gente vai divulgar sobre essa questão do curso, tá? A gente vai divulgar todos os detalhes, então acompanhem para poder se inscrever, tá bom? E acompanhem todos os dias, como eu falei, não só essa atividade, mas as outras atividades também da programação de março, que está bem recheado, Tá, né? bacana, eu vi. Coisas muito legais vão acontecer no mês de março. As nossas lives agora ficam, né, gravadas lá no YouTube, então se você quiser assistir de novo, né, para poder fazer mais anotações, é só ir lá no YouTube da Casa do Professor, é @casadoprofessor.nova Iguaçu sem cedilha, tá? E é isso, a gente espera, né, vocês agora no curso, para a gente poder aprender ainda muito mais. Fiquem com Deus, muito obrigada mais uma vez, né, você, Ana Paula, e vai ser um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E a minha marca registrada, quem foi minha aluna aí, ó, é um beijo e um queijo. Tá certo. Tchau para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Boa noite. Como é que eu saio aqui, Mônica?